Volto aqui a fazer uma revisão das questões que estão sendo debatidas em relação à guerra fiscal, começando hoje pela convalidação dos incentivos. Quero dizer, em primeiro lugar, que a minha posição pessoal, como também do senador Aloysio Nunes, que proferiu aqui um discurso admirável pela abrangência, pela compreensão das questões em pauta, nós somos a favor da convalidação dos incentivos. Eles não foram feitos dentro dos marcos legais, mas adquiriram tal dimensão que as multas e o desembolso dos recursos apropriados indevidamente do ponto de vista tributário são de montantes inexequíveis de serem saldados. Portanto, eu fiz a imagem, e repito aqui, como pretender devolver a pasta de dente para dentro do tubo. Portanto, a convalidação me parece inevitável. Por isso mesmo, quando eu era governador de São Paulo, com vistas a uma negociação que permitisse convalidar os incentivos, nós fizemos a proposta de que essa convalidação fosse acompanhada de uma redução das alíquotas interestaduais do ICMS. Essa questão é curiosa. Quando eu voltei ao Brasil, senador Lindbergh, do exílio, e comecei a estudar as questões de políticas públicas no Brasil, eu me deparei com uma posição que era majoritária, esmagadora na região Nordeste, Norte do Brasil principalmente, que defendia a cobrança do ICMS no destino, integralmente, ou seja, alíquota interestadual zero. Isto, se fosse feito, promoveria uma grande redistribuição de receitas, uma vez que eram poucos estados que tinham superávites comerciais com relação ao resto do país. E seria uma redistribuição forte. Creio que foi um equívoco, quando se criou o ICM, na época ICM, a repartição entre o Estado vendedor e o Estado comprador. Sempre achei isso, que deveria se levar o ICMS para o destino. Nas preliminares da Constituinte, e sabendo que seria relator, no meu caso, eu levei a proposta para secretários estaduais de Fazenda de todo o Brasil, inclusive do Nordeste, de trazer um relatório, uma proposta inicial, zerando a alíquota interestadual e promovendo uma redistribuição dramática de receitas. Banquei essa posição, mas não consegui. Na época não tivemos apoio, mesmo nessas áreas, o que foi extremamente curioso, porque essas regiões, esses estados, só teriam a ganhar dentro desse processo. E na época nem existia essa guerra fiscal como veio se apresentar depois. Mas nós fizemos a proposta, quando estava no governo, de redução das alíquotas interestaduais, inicialmente para 0%, depois para 4%. Posteriormente, aceitando a ideia do gradualismo e mesmo a diferenciação com algumas regiões, no caso da Zona Franca de Manaus e do Nordeste. Esta redução, ela é uma contrapartida da convalidação. Agora, a redução das alíquotas interestaduais trazem ganhos para muitos estados. Por exemplo, se a alíquota estadual fosse de 4%, já na fase final, convergindo, isso proporcionaria a Alagoas, terra do presidente Renan, um acréscimo por ano de receita de 153 milhões, por ano, pingando a cada ano a mais de receitas. No caso do Ceará, seriam 310 milhões por ano, que seria fruto da redução da alíquota interestadual para 4%. No caso do Pará, do nosso querido senador Flecha, este ganho superaria 800 milhões de reais, com alíquota interestadual de 4%, senador Flecha. No caso do Paraná, o ganho, senador Álvaro Dias, seria de 543 milhões por ano, a alíquota interestadual de 4%.
No caso do Piauí, seria de quase 500 milhões. No caso do Rio de Janeiro, senador Lindenberg, seria superior a 5 bilhões. No caso do Rio Grande do Norte, senador Agrippino, é incrível, mas seriam 520 milhões de reais a mais para o governo estadual. No caso do Rio Grande do Sul, senadora Amélia, senadora Ana Amélia, senador Lazier, senador Paim, o ganho anual para um estado que está na pior crise fiscal do Brasil, que é a do Rio Grande do Sul, o ganho anual seria de 943 milhões por ano. É incrível isso. Claro, tem estados que perdem, principalmente o caso de São Paulo. Por quê? Porque é um estado superavitário com o resto do Brasil. Mas essa é uma aposta que nós faríamos. Por isso, aliás, é que entrou uma terceira cláusula nos acordos do CONFAS, que foi criar um fundo para compensar eventuais perdas que alguns estados sofressem, que nunca ninguém colocou, do ângulo do nosso estado, como condição sine qua non para começar a conversar. Agora, o fato é que a origem desse fundo é essa. O Estado perdeu bala para dar incentivo, vamos tratar de recompor, mas levando em conta o que ele ganhou do ponto de vista tributário. Eu duvido que os números que eu dei aqui para alguns estados, o montante de incentivo seja maior do que eles. Não é o que é dado pelo Estado. Isso era fazer um sistema organizado, nacional, e corrigindo esse defeito de nascença do ICMS, que foi uma violência do ICM, que foi repartir entre Estado vendedor e Estado comprador. Essa é uma aberração, senadora Luiz. Eu estudei tributação já, não quando fazia política de 64, mas durante os anos de exílio, quando estudei e me tornei professor de economia. Sempre achei isso uma aberração, algo que deveria ser corrigido. E esta era uma oportunidade. Estamos falando de incentivos, falemos então de arrumar o ICMS. Pois bem, o que eu estou verificando é que tem pesado mais interesses de empresas incentivadas que os interesses do povo de cada estado. Porque não é possível, se um estado ganha 300, 400 milhões, um estado pequeno, ou 150 milhões, e tem esses elementos para dar incentivo para investir, é mais vantagem do que dá para algumas empresas. Mesmo assim, essas empresas terão seus incentivos convalidados. Eu quero lembrar, porque sempre se deixa isso de lado, qual é o mecanismo. Por exemplo, uma empresa de frigorífico vai para um estado vizinho, sai do estado de origem onde ela estava, vai para o estado vizinho, não paga os 12% do ICMS lá e volta o produto para o estado vizinho, de onde ela saiu. Aí ela faz o quê? Na hora de pagar o ICMS, ela deduz 12% de outras dívidas tributárias. Ou seja, o incentivo, na verdade, é dado pelo Estado que compra a mercadoria, corroendo a sua receita original. Isso que eu insisto, corroendo a sua receita original. Pois bem, mesmo assim, ela terá esse efeito convalidado e, ao longo dos anos, terá que se ajustar a uma realidade que é se desdobrando isso por 10 ou 15 anos. Caramba! Se ajustar a outra realidade produtiva mais justa, inclusive do ponto de vista fiscal. Agora, qual é o problema que nós vemos hoje? O problema é que esses temas teriam que ser votados, teriam que ser negociados conjuntamente. No momento que se vota a convalidação e mais nada, senador Lindenberg, o que vai acontecer é que as outras cláusulas desse entendimento não serão votadas. Não vão ser votadas. Por quê? Porque o declínio da alíquota interestadual pode beneficiar os governos e o povo de cada estado. Onde não beneficia empresas, não vai passar dentro dessa dinâmica que está dominando agora o debate e essas decisões. Ao mesmo tempo, o governo federal não se verá com nenhuma obrigação de criar o tal fundo, que seria necessário. Portanto, perdão? Permite uma parte. Só me permita, só fechar o raciocínio, lhe dou a parte, senador Flecha, com todo prazer. Portanto, o que nós queremos é um entendimento simultâneo. O CONFAS mandou uma carta, e não me digam que o CONFAS é dominado por algum estado especificamente. O CONFAS mandou uma carta ao presidente Renan,
em nome das secretarias estaduais, de que, reiterando esses 3 princípios que foram objeto de entendimento no CONFAS, e, inclusive, solicitando, lembrando um encontro com o senador Luiz Henrique, no qual se decidiu que nós aguardaríamos os resultados das reuniões do CONFAS, que, inclusive, a próxima terá a presença do ministro Joaquim Levy nesta semana, para que seja feita alguma coisa mais racional, mais integrada, mais de acordo com os interesses nacionais. Nós precisamos, no Brasil, ter um desenvolvimento equilibrado. Ninguém vai ter progresso sustentado se for na base de levar uma vantagem aqui, outra vantagem acolá. Nós temos que ter um sistema harmônico, integrado, negociado, que defenda os interesses do conjunto da nossa população. E eu reitero aqui este apelo que é feito pelo CONFAS no documento assinado pelo seu presidente, falando em nome da maioria do Conselho do CONFAS, que decidiu, com toda a responsabilidade, que esse seria o melhor encaminhamento. E esse é o apelo que eu faço, presidente Renan. Não sei exatamente a proposta do ponto de vista regimental, para que nós aguardemos essa reunião do CONFAS, deixemos para negociar durante um mês, mais, em maio, para poder chegar a um entendimento racional, não aprovar coisas que estão sendo, de fato, para alguns, eu não duvido, os projetos, tudo são claros, não passíveis de nenhuma dúvida, etc. Para a maioria não é assim. Portanto, vamos procurar fazer algo construtivo, sustentável pelo futuro, que não seja, inclusive, objeto imediato de ações de inconstitucionalidade, que é o que vai acontecer com esse projeto, inevitavelmente. E aí vamos deixar, esse vai ser um processo penoso que vai se colocar pela frente. Esse é meu apelo, senhor presidente. E quero dizer que, em toda a minha vida, e isto foi o destino, sempre tive uma visão nacional dos problemas do Brasil, com a idade que tinha o senador Lindbergh há 20 anos atrás, quando eu tinha 21 anos, conheci o Brasil inteiro, os problemas todos, de cada região, de cada lugar. Sempre me motivou a visão dos problemas brasileiros no seu conjunto. Se o Brasil não andar integrado de forma harmônica, nós não teremos, o nosso futuro será vítima de um presente de desentendimento, de oportunismos, de incompreensões. Isso é o que me anima, senhor presidente. Dou a palavra ao senador Flecha, que pediu uma parte. Senador Serra, Vossa Excelência tem toda a razão com os números que Vossa Excelência leu dos benefícios que cada estado terá com a revisão da alíquota do ICMS. Só que no Pará, Vossa Excelência disse que nenhum estado perde com incentivo tanto quanto ganhará com a nova regulamentação do ICMS. Só uma empresa no Pará, a Vale, tem de benefício em torno de 500 milhões sobre combustível e energia, que é diferido. Então, só nesses 2 itens, o Pará perde 500 milhões. Não tem nada a ver com a Lei Candir, não, que é a taxação sobre os minérios. Então, o que nós vamos... Se nós votarmos aqui, agora, nós estamos votando uma autorização para o CONFAS convalidar os incentivos. Conversei há pouco com o coordenador do CONFAS, que é o secretário da Fazenda do Estado do Pará, e ele senador Jucá, o secretário da Fazenda do Pará, que é o coordenador do CONFAS, está informando que, aprovada a autorização para a convalidação aqui no plenário do Senado, quando chegar ao CONFAS, ele irá convalidar condicionando a criação do fundo, exatamente a preocupação do senador Serra, e a revisão das alíquotas do ICMS, que aí preocupa
sob maneira o estado do Pará, senador Serra. Na legislatura passada foi aprovado na CAI uma alíquota de 12% para os estados do norte do Brasil que tinha zona franca ou zona de livre comércio. O Pará é o único estado, é uma ilha em relação aos outros, ficou com 7%. Então, quem é que vai comprar do Pará para ter crédito de 7 ou vai ter crédito de 12? Então, eu estou, desde aquela época, desde o ano passado, tentando mostrar aos relatores que o Pará tem que ser colocado só para as relações internas na região norte, não é para o resto do Brasil, só para igualar em relação ao norte. Quero dizer então a vossa né? preocupação de Vossa Excelência, eu acho que está sanada com a posição do CONFAZ. Quer dizer, a Vossa Excelência contará com o meu apoio nesse caso específico. Agradeço muito. Quero dizer, mas sem qualquer pretensão, é que os dois estados que têm situação fiscal mais difícil do Brasil são o Pará e o Rio Grande do Sul. O estado de Vossa Excelência e o Rio Grande. São dos dois que mais ganhariam com essa convergência das alíquotas, que esteja certo, Vossa Excelência, muitos dos interesses que estão por trás dessa convalidação, votada agora, deixando para depois o resto, não estarão de acordo. Por isso é que nós queremos a simultaneidade dessas decisões e por isso é que o CONFAZ, que Vossa Excelência invoca, mandou uma carta assinada pelo secretário da Fazenda do seu estado, pedindo para deixar essa votação para depois, para que se faça um entendimento conjunto sobre o assunto. Por outro lado, não tenha dúvida, dentro da sistemática do projeto, não digo que é a intenção dos autores, mas dentro da sistemática do projeto, o que vai acontecer é que nós praticamente perpetuamos a realidade das distorções que são provocadas pelo atual sistema de incentivos. Fica perpetuado. Não se trata apenas da convalidação, vai muito além disso pelo tipo de maioria. Veja, Vossa Excelência, vão praticamente todas as atividades de um determinado tipo, estão empresas produzindo determinado produto. Vem uma empresa nova, ela vai contar com o mesmo incentivo. Isso aí praticamente leva para o infinito. E nós vamos ter no Brasil 2, 3 ICMS, discórdia, batalhas no judiciário e o interesse público e a nossa unidade, inclusive com relação a tudo que a União apronta, vai ser fraturada. O que muda, senador Flecha? Dar um mês para que no âmbito do CONFAZ se faça uma negociação. Eu acho que é sodamento, com toda sinceridade. E as posições que nós temos, que o senador Aloysio declarou aqui, estão registradas em ata, como o meu discurso aqui, os compromissos. Aqui nós nos comprometemos à nossa disposição. Portanto, não há motivo para achar que vai haver enganação ao longo desse período. Esse é o apelo que eu faço a Vossa Excelência e faço a todos. E a Vossa Excelência, muito especialmente, quero dizer que, pela condição fiscal do Pará, pela injustiça que existe com relação ao Pará e o desenvolvimento brasileiro, pela iniquidade que há nessa relação, Vossa Excelência sempre terá meu apoio para as coisas que realmente tirem situações de discriminação para o Pará. Conte comigo sempre nisso. Mas espero contar com Vossa Excelência nesse adiamento de bom senso. Muito obrigado. Nenhum de nós, senador Serra, tem dúvida com relação ao compromisso de sua parte. O que nos preocupa é que esse governo que aí está não tem credibilidade nenhuma. Mas isso está na nossa mão, não tem... Não, o governo vai... Se o governo não até hoje, nós estamos discutindo isso desde o ano passado. O coordenador do CONFAZ não era o secretário da Fazenda do Pará, era outro coordenador. Não conseguiu chegar a nenhum resultado concreto para que se votasse a questão das alíquotas do ICMS. Vai muito menos, porque se vota aqui, eles consideram encerrado, não haverá fundo algum e os estados que estão em situação deixam de ganhar. Eu apontei aqui números para muitos estados, eu acho incrível que isso não seja levado em conta e não vai haver fundo nenhum. Essa que é a verdade. Nosso poder de negociação reside precisamente em aprovar as três coisas simultaneamente, num entendimento amplo. Meu Deus, aqui está um ofício assinado pelo presidente do CONFAZ, ou pelo secretário.
do CONFAS, né? Porque o presidente pelo coordenador, porque o presidente é o secretário executivo do Ministério da Fazenda. Enfim, queria agradecer realmente de coração a atenção que me foi dispensada aqui, ao senador Aloysio e a mim, que nos manifestamos mais longamente sobre o tema, e também a minha esperança de que sejamos ouvidos, senador Jucá. E não lhe falta bom senso, não falta ao presidente Renan, para que nós deixemos para maio essa decisão, inclusive no âmbito, esgotando o assunto no âmbito do CONFAS. E quero crer que o sorriso do meu amigo, senador Fernando Bezerra, seja um sorriso de acolhida à proposta e não de ironia contra a proposta. Muito obrigado.